Meus irmãos, graça e paz, que bom nós estarmos aqui para estudar a palavra do Senhor. Eu vou dar continuidade a um assunto que eu tratei semana passada. Eu queria tratar 2 domingos acerca da nossa missão. Então nós vamos tratar sobre esse assunto, tá certo? Eu convido então você a abrir a palavra do Senhor em Romanos. Capítulo 15. Romanos, capítulo de número 15. Semana passada eu falei sobre o Evangelho e a evangelização. E agora eu vou falar sobre a nossa missão. A nossa missão. Antes da gente ler o texto, ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 15, eu gostaria que a gente orasse. Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida para que a gente possa entender o texto. E vamos aproveitar e vamos interceder, né, pela vida da irmã como é esse nome mesmo? O Arney, né? Pronto. A irmã do Arney, ela está enferma, né? Ela está internada, né? Ela está precisando das nossas orações, da oração da igreja. Como é o nome dela, Arney? Zuila. Isso, então nós vamos orar por ela, tá bom? Nós vamos pedir para que Deus possa restaurar, né? É o nosso irmão em Cristo que está com a sua irmã, né, adoentada, enferma, está internado. Nós vamos orar pedindo a Deus para que Deus restaure a sua saúde. Amém? Vamos colocar isso diante do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Pai Santo, Pai querido, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, para estudar a Tua palavra. Te pedimos nesse momento, Deus, que o Senhor possa intervir na vida da Tua serva, que carece, Deus, da Tua intervenção, da Tua providência. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa restaurar a sua saúde, que o Senhor possa, Deus, curar toda a sua enfermidade. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder para operar o impossível diante dos nossos olhos, ó Deus. O médico dos médicos, aquele que é Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, é em Ti que nós te pedimos, ó Pai. Socorre, Deus, a irmã, o Arney. Socorre a vida dela, Deus, intervém, restaura, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Te pedimos também, Senhor Deus, nesse momento, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos instruindo através da Tua santa palavra. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Romanos capítulo 15, nós vamos ler do versículo 14 ao 21, tá certo? Romanos capítulo 15, do versículo 14 ao 21. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Irei ler os versículos pares e os irmãos então lerão os versículos ímpares. Romanos 15, do 14 ao 21. Assim diz a palavra de Deus. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. A igreja.
para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. A igreja, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos crentes que viviam em Roma, apresentando as doutrinas basilares da fé cristã. Os teólogos estudiosos do texto, eles afirmam que a carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais teológicas do Novo Testamento. Alguns chegam a afirmar que Romanos é como se fosse uma teologia sistemática de tanta doutrina que é apresentada e sistematizada pelo apóstolo Paulo. Entretanto, Romanos não é uma teologia sistemática, não é uma enciclopédia, teológica, um compêndio, um tom teológico, mas é uma epístola que, sem sombra de dúvida, apresenta essas doutrinas basilares, bastante desenvolvidas pelo apóstolo Paulo, e é por essa razão que muitos chamam isso, de uma carta extremamente teológica e doutrinária. Entretanto, essa carta também é uma carta prática. Ela apresenta doutrina, apresenta teologia, apresenta como Deus salvou o seu povo, como Deus nos redimiu, apresenta o Evangelho, apresenta como Deus teceu esse plano para nos salvar, a predestinação, a eleição, a santificação, a justificação pela fé, que é tema central desta epístola, mas apresenta também temas práticos para a nossa vida, para a caminhada cristã, a nossa vida com Cristo. Ele não apenas apresenta a teologia, a doutrina, mas apresenta como nós devemos viver. E eis aqui um ponto importante sobre como deve proceder o nosso entendimento em relação à fé cristã e à nossa prática. Não existe prática sem fundamentação doutrinária. Não existe prática sem fundamentação doutrinária. A estrutura da carta apresenta isso. Paulo apresenta a doutrina para depois apresentar a prática, como nós devemos viver. E então, o apóstolo Paulo apresenta essa estrutura que deve ser modelo para a nossa vida. Não existe nenhuma exortação para a nossa conduta, para a nossa prática que não seja baseada em uma doutrina. Se houver alguma exortação para uma conduta, uma prática que não esteja fundamentada em uma doutrina, em uma teologia, na exposição do Evangelho, então essa prática ou essa exortação ou esse encorajamento para viver de acordo com essa conduta, ela não tem autoridade. Não tem autoridade. É por isso que na pregação expositiva, antes do pregador aplicar a palavra, mostrando como nós devemos viver, o pregador apresenta a doutrina, apresenta a exposição do texto, apresenta a verdade teológica. Se eu apresentar primeiramente como você deve viver antes de apresentar a doutrina, a minha exortação, ela não tem fundamentação teológica e por esta razão não tem autoridade. Vocês estão entendendo? Não tem autoridade. Se eu chegar aqui no púlpito, abrir a Bíblia, ler o texto e começar de imediato dizendo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo outro,
Por mais que seja verdade, não existe autoridade. Por quê? Porque eu não expus o texto, não expliquei o texto. E, infelizmente, é o que muitos pregadores acabam caindo nesse erro, de aplicar antes de expor, de mostrar como você deve viver antes de fundamentar a doutrina, a teologia. É por isso que em cada ponto, em cada aplicação, a gente vai para onde? Para o texto. Para explicar o texto, interpretar o texto. E se pelo Espírito Santo você for convencido da doutrina, então vem a prática. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele apresenta a doutrina. Ele apresenta a doutrina. Em Romanos 1, 16, 17, ele diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, desde o capítulo 1, ele vai apresentar a doutrina do Evangelho e todas as doutrinas que estão envolvidas com o Evangelho. No final da carta, então, ele aplica. Ele diz como nós devemos viver diante do Evangelho. E uma dessas aplicações diz respeito à nossa missão. Em uma dessas aplicações diz respeito à nossa missão, que é justamente isso que ele está falando aqui no versículo 14 ao 21. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 17: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Versículo 20, vamos ler juntos: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, ele está apresentando a missão de que ele está em Cristo, a glória dele está em Cristo, e ele, portanto, tem essa incumbência de pregar o Evangelho de Cristo. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho de Cristo, onde Cristo ainda não foi anunciado. Onde Cristo ainda não foi anunciado. Ele, portanto, está apresentando a missão que ele tem de pregar o Evangelho, pregar a palavra, que é missão de todos os crentes, que é missão de todos os cristãos. Eu fiz até uma pesquisa domingo passado, eu perguntei: quem é cristão? Levante a mão. A grande maioria levantou a mão. Quem é missionário? Levante a mão. A minoria levantou a mão. E eu apresentei, portanto, essa incongruência, essa contradição. Porque se você é cristão, você é um missionário. Se você é cristão, você foi chamado por Cristo para evangelizar. Se você segue a Jesus, você vai obedecer à ordenança de Jesus, que disse para mim e para você: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Isso é uma missão que é dada por Cristo para todos nós. Todos nós. Então eu gostaria de refletir nessa escola bíblica sobre a nossa missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão, que é uma missão que é prioridade na nossa vida, está acima do nosso trabalho, acima do nosso lazer, acima das coisas terrenas deste mundo, porque é uma missão dada por Cristo, que é o único Senhor da nossa vida. O único Senhor. E é importante que se diga isso, porque em Mateus 6 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, né? E a sua justiça. É a prioridade. E qual foi a missão primária que Cristo nos deu? Foi de pregar o Evangelho a toda criatura. Todo cristão tem essa missão. Então isso deve ser a prioridade também da nossa vida, a prioridade, portanto, da nossa existência, da nossa história. Se o trabalho for maior que o reino de Deus, você vai viver para o trabalho, primeiramente. Se a sua família for maior que Cristo, você vai viver primeiramente para a sua família e vai colocar em segundo plano a ordenança de Cristo de você evangelizar. Se o seu conforto
for a sua prioridade e o seu desejo for o seu Senhor, de fato, o seu ídolo, o seu falso Deus, então você estará colocando em segundo plano a missão que Jesus te confiou. E aqui é muito importante, irmãos, quando nós deixamos de lado a missão, nós estamos, pela nossa prática, demonstrando quem é o nosso Senhor de fato. Você pode até falar, Jesus é o meu Senhor, mas se você não vive a prioridade da missão que Deus te confiou, que Deus te ordenou, existe uma contradição no que você fala e no que você vive. Quem é de fato Senhor da sua vida? Se Jesus é Senhor, então você vai viver essa prioridade de Cristo, que é falar dele, evangelizar, dar bom testemunho para outras pessoas. Então nós vamos entender a nossa missão. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. Vamos entender, portanto, as marcas dessa missão. Primeira verdade, a missão, ela é espiritual, ou seja, vamos tratar primeiramente sobre a natureza da missão. A natureza da missão. Em primeiro lugar, Paulo aqui apresenta sobre a natureza da missão. E essa missão é de natureza espiritual, de Cristo. Veja, portanto, o que diz o texto, versículo 14. Acompanhe a leitura. É um estudo expositivo, por isso que é importante que você mantenha os olhos aí fitos, nas Escrituras. Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Veja agora o que diz o versículo 16. Ele está aqui, irmãos, recapitulando a atenção, chamando a atenção dos crentes lá, que viviam em Roma. Versículo 16, vamos ler juntos? Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Só até aí, irmãos, veja, ele está chamando a atenção dos crentes para a natureza da sua missão. É de natureza espiritual. O que é que ele afirma? Para que eu seja ministro de quem? De César? Ministro de quem? Da igreja de Jerusalém? De uma denominação? Não, ministro de Cristo entre os gentios. Veja a expressão, no sagrado encargo. Essa palavra sagrado significa sacro, separado, ou seja, não é algo do mundo, é algo separado do uso comum, é algo espiritual, ou seja, a natureza da missão de Paulo é uma natureza espiritual. No sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, veja a parte final do versículo 16, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a nossa missão é de natureza espiritual. A nossa missão não é de natureza política, não é de natureza partidária. A gente está nesse momento de política, nesses dias aí. A nossa missão é de natureza espiritual. Claro que a gente tem que ser luz do mundo, sal da terra, mas a gente tem que entender que a nossa missão é falar de Jesus. É um sagrado encargo para que o Espírito Santo nos use na pregação da palavra, na evangelização, e outras pessoas possam conhecer a Cristo e se render a Cristo. Às vezes, irmãos, a gente pensa sobre a nossa missão, reflete sobre a nossa missão, e a gente fica tão envolvido com as coisas desse mundo. Às vezes a gente cai na tentação de achar que a nossa missão é ganhar mais dinheiro, que a nossa missão prioritária é o trabalho, que a nossa missão é conseguir mais coisas, mais bens. E a gente acaba fraquejando e achando que a nossa missão é material.
Mas a nossa missão não é material. A nossa missão é espiritual. É espiritual. Segunda verdade, irmãos. Paulo fala sobre a mensagem da sua missão. Veja o que diz o texto, versículo de número 16 ainda. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o quê? O evangelho dos homens. Não, não é o evangelho dos homens. O evangelho de Deus. Qual é, portanto, a mensagem da nossa missão? É o meu evangelho? É o que eu acho? Não. A mensagem da nossa missão é o evangelho de Deus. O que significa evangelho? Literalmente, boa notícia. A boa notícia de que Deus enviou seu Filho para morrer pelos pecados do seu povo e salvar o seu povo. Ou seja, é uma mensagem cristocêntrica. O evangelho de Deus é o evangelho de Cristo. Veja o que diz o versículo, por exemplo, 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém até circunvizinhanças, até ao Ilírico, tenho divulgado o evangelho de quem? De Cristo. O evangelho de Deus, o evangelho teocêntrico, é o evangelho de Cristo, é o evangelho cristocêntrico. Se Cristo não for anunciado, ali não teve o evangelho. Se a boa nova de Cristo não for proclamada, o evangelho ali não foi proclamado. Há um autor chamado Sturtioli Ott que diz o seguinte: se Cristo não for pregado, ali não houve uma pregação cristã. Infelizmente, os púlpitos de muitas igrejas evangélicas, esses púlpitos estão recheados de mensagens moralistas, mensagens exemplaristas. Vou dar só um exemplo. Eles pregam sobre Josué e dizem: façam como Josué, seja corajoso como Josué. Mas esse tipo de mensagem é a mesma mensagem pregada em uma sinagoga judaica. Um judeu também prega sobre a coragem de Josué, apresentando a moralidade de Josué. Esse tipo de mensagem é também pregada em um centro espírita, que eles vão falar também sobre coragem. Eles vão pegar personagens bíblicos e vão apresentar lições exemplaristas. A grande diferença, portanto, entre uma mensagem genuinamente cristã para uma mensagem de um judeu, de uma sinagoga ou de um centro espírita, é porque apresenta o evangelho de Cristo. E o que é o evangelho? É o Cristo que veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados e trazer perdão para a nossa vida. Se você falar isso, aí você então vai fazer um contraste enorme com uma sinagoga judaica e com o centro espírita. Porque em momento algum, um espírita, ou um judeu, ou um budista, ou qualquer outra religião, vai afirmar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados para nos salvar. Eu me lembro de uma vez, até contei já aqui para alguns irmãos mais achegados, que eu participei de um debate sobre a Páscoa, e nesse debate estava um pastor evangélico, que sou eu, estava um padre e um espírita. Recentemente me chamaram para participar de debates, De vez em quando eu recebo convite ou outro, mas às vezes eu não tenho aceitado muito porque é uma perca de tempo. É uma perca de tempo. É mais produtivo, por exemplo, eu estar aqui na rua evangelizando do que participar de um debate. Mas quando vale a pena eu vou. E aí esse eu fui, e valia a pena. E aí era tratando sobre a Páscoa, e o padre falando que uma das coisas boas é o que Cristo ensinou, e o espírita também, da mesma forma, era um líder do espiritismo que estava lá, falando o seguinte, que a melhor coisa que Jesus fez foi as bem-aventuranças, porque foi o ensinamento de Jesus, que é a melhor coisa que o mundo pode ter.
Eu disse, opa, está errado. Está errado. As bem-aventuranças são boas, maravilhosas, mas não é o cerne do Evangelho. Mas não é o cerne do Evangelho. Você não vê, por exemplo, Paulo se gloriando nas bem-aventuranças, mas você vê Paulo se gloriando na cruz de Cristo, em várias vezes, vários momentos. Porque as bem-aventuranças, que é o ensino de Cristo, eu posso realizar, eu posso fazer, pelo poder do Espírito Santo, a gente pode obedecer a Deus e chegar lá, mas ir até a cruz, eu não consigo. Você não consegue. Morrer pelos pecados do mundo inteiro, isso é algo que jamais poderíamos fazer, e Cristo veio. E naquele debate, então, eu afirmei, tanto para aquele senhor, né, que estava ali representando o espiritismo, como também para o padre que estava representando o catolicismo romano. E eu disse, olha, a principal razão da Páscoa não está no ensino de Cristo, nas bem-aventuranças, embora as bem-aventuranças sejam necessárias para todo cristão. No entanto, a principal razão da Páscoa está no Cordeiro, que foi sacrificado pelos nossos pecados. Esse Cordeiro que se chama Jesus Cristo, ele se entregou voluntariamente na cruz para morrer pelos nossos pecados, nos perdoar e nos dar salvação, a fim de que todo aquele que se arrependa, né, e crê tenha a vida eterna. Pronto, só foi eu dizer isso que a pessoa que estava defendendo lá a outra religião disse, isso aí eu já não concordo. Morrer para nos salvar de quê? Ele disse, salvar de quê? É a grande diferença, irmãos. É que nós cremos no Cristo que morreu pelos nossos pecados, para nos salvar da morte eterna. Qual é o conteúdo, portanto, da nossa mensagem? O conteúdo é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Paulo fala sobre esse Evangelho, irmãos, também em 1 Coríntios. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia marcada aí em Romanos 15, mas vá adiante, né? Abra aí na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Veja aí o cerne do Evangelho. Primeira Coríntios 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pronto, o Evangelho é isso. Ele morreu pelos nossos pecados. O Evangelho não é o que nós fazemos para Deus, o Evangelho não é a nossa obediência. Inclusive, a gente até tratou sobre esse assunto semana passada, né? O Evangelho não é o que a gente faz, não é a nossa obediência. O Evangelho não é a ordenança de Deus, o ensino de Deus, não. O Evangelho, o cerne do Evangelho, é o que Cristo fez na cruz por nós. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Então, a nossa missão é pregar o Evangelho. A nossa missão é falar para os nossos queridos, amigos, parentes, conhecidos que não conhecem a Cristo, que Jesus veio para morrer pelos meus e pelos seus pecados, para trazer salvação. Porque aquele que não está em Cristo está morto em seus delitos e pecados e receberá o juízo eterno de Deus. E a mensagem, portanto, do Evangelho é uma: se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Irmãos, essa é a mensagem simples do Evangelho. Eu estava recentemente escutando uma mensagem de Billy Graham, e toda a mensagem de Billy Graham é um Evangelho. Se arrependa dos pecados, creia em Jesus. Infelizmente, nós vivemos em alguns dias, em dias em que tem muitos pastores na internet populares, mas que não pregam o Evangelho.
É uma pregação muito motivacional, coach, que vai falar o que você quer ouvir e vai arrancar as lágrimas, né, dos seus olhos, porque vai mexer com o seu emocional. Mas cadê aquela mensagem que confronta o pecador? Onde é que está aquela mensagem que diz: se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo? Onde é que está essa mensagem? A gente tem que resgatar isso nos nossos púlpitos. E eu falo isso do ponto de vista também da igreja presbiteriana, irmãos. Porque nós precisamos, de fato, né, fazer jus à nossa tradição reformada. É o Evangelho, e somente o Evangelho. É Cristo e somente Cristo. Ontem teve aula do discipulado, né, pastor Clano? Onde foi somente Cristo. É somente Cristo? Então, irmãos, é somente Cristo. É somente Cristo. O conteúdo, portanto, da nossa missão é o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que é gracioso. Veja o que diz o versículo, volte aí para Romanos, né? Capítulo 15. Veja o que diz o versículo 17 e 18. Romanos 15, 17 e 18. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Veja, é um evangelho gracioso, porque a glória de Paulo e da mensagem de Paulo está em quem? Em Cristo, não é nele. Não é o que ele pode fazer. Ele não está pregando assim para o povo: ó, faça isso, faça aquilo outro que você vai receber a vitória. 3 passos para você receber a bênção. Tome tais atitudes na sua vida que você vai alcançar as benesses de Deus. Não, a glória não está no homem não, irmão. A glória não está naquilo que o homem pode fazer. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que obedecer a Deus. A gente tem que obedecer a Deus, a gente tem que obedecer a sua vontade. Mas a salvação não é por obras, conforme disse o apóstolo Paulo, para que ninguém se glorie. A salvação é pelos méritos de Cristo no Calvário. É por isso que Paulo diz no versículo 17: tenho, pois, motivo de gloriar-me em quem? Em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. No que eu tenho para com Deus, nas bênçãos com Deus, naquilo que Deus derrama sobre a minha vida, eu me glorio, não é em mim não, é em Cristo. A glória é de Cristo, o mérito é de Cristo, o valor está em Cristo. É por esta razão que as igrejas reformadas levantam a bandeira dos solos Cristos, ou seja, é somente Cristo para a salvação, para recebermos também todas as outras benesses de Deus. As boas obras, a nossa obediência a Deus, é uma evidência de que estamos em Cristo, mas não a causa para estarmos em Cristo. A causa para estarmos em Cristo está somente em Cristo, somente nele, no mérito dele, na obra dele. Então não escute uma pregação, não é, que exalta você, o que você faz, e chega para mim: pastor, tenho escutado essa pregação, tenho escutado o Senhor, tudo é uma bênção, tudo é de Deus. Não, irmãos. Ou o evangelho é de Cristo, ou o evangelho é do diabo. Ou o evangelho é verdadeiro, ou é falso evangelho. Não existe meio termo, né? Não existe meio termo. Terceira verdade, irmãos, Paulo fala sobre a autoridade da sua missão. Veja o que diz o versículo 16 ainda. Veja: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado o quê? Encargo de anunciar o evangelho de Deus. Ou seja, ele tem essa obrigação. Essa palavra encargo diz respeito aqui a um preceito, a uma obrigação, uma responsabilidade que ele tem. Isto é, ele recebeu, portanto, uma ordem de pregar a palavra, e é por esta razão que ele tem que evangelizar, ele tem que falar do Senhor Jesus para outras pessoas, porque existe uma autoridade que o ordenou. Aqui está a autoridade da missão, a autoridade que vem de Deus, o encargo, a responsabilidade. Paulo não está aqui dizendo, irmãos, que prega porque teve uma experiência. Não, ele prega porque ele tem uma responsabilidade de pregar. Deus não disse para você: olha, se você tiver uma experiência comigo,
Se você ouvir um anjo falar com você para pregar a palavra, você prega. Não. Deus já disse em sua palavra, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende. Ide por todo mundo, prega o evangelho e façam discípulos. Ele já disse. Irmãos, tem um relato de uma missionária chamada Sophia Miller. Ela passou 40 anos pregando a palavra entre tribos indígenas no Amazonas. Alguém já ouviu falar dessa missionária? Né? Sophia Miller. Passou 40 anos lá, depois ela foi pregar em algumas conferências missionárias, né, no mundo afora. E aí, depois de uma dessas conferências, no final de uma dessas palestras, perguntaram para ela: missionária, qual foi a experiência, a visão que a senhora teve de Deus para ir para as tribos indígenas no Amazonas e pregar a palavra? Como foi essa experiência sobrenatural de Deus? Sabe o que ela respondeu? Ela disse: não teve experiência nenhuma não. Não teve nenhuma experiência não. Eu apenas li na Bíblia uma ordem e obedeci. Li uma ordem e obedeci. A gente tem que obedecer, irmão. Obedecer. Temos que pregar a palavra. Temos que fazer discípulos. Temos que ser um canal para que as pessoas possam ouvir o evangelho. Convidar pessoas para ir para a igreja e ouvir a palavra de Deus, ouvir o evangelho. Quanta gente, irmãos, ainda dispersa, que não conhece a Cristo Jesus. E você é essa pessoa responsável para pregar o evangelho para essas pessoas. Porque toda a autoridade foi dada a Cristo e Cristo, portanto, te ordenou. E essa, portanto, é a autoridade da missão, a de Cristo. Ele te encarregou, te confiou essa missão de pregar a palavra. Pregar a palavra. Quarto lugar, Paulo fala sobre o objetivo da missão. Qual é o objetivo da missão? O que é que você acha? Veja, nós tratamos sobre a natureza da missão, a mensagem da missão, a autoridade da missão. Qual é o objetivo da missão? Eu queria ouvir vocês. Na escola dominical, vocês estão quietos hoje, eu queria ouvir vocês. O que é que vocês acham? Qual é o objetivo da missão? Fazer o evangelho de Cristo conhecido, anunciado. O que é que vocês acham? Qual é o objetivo da missão? Salvação de vidas. Vamos lá. Isso faz parte da missão, mas ainda não é o objetivo primário. Qual é o objetivo principal da missão? Obedecer? Não. Faz parte da missão, para que as pessoas possam obedecer a Deus, faz parte. Mas ainda não é o fim. Então, qual é o objetivo de anunciar a Boa Nova? É exatamente a pergunta é essa. Qual é o objetivo de anunciar a Boa Nova? Apresentar o Cristo da cruz. Apresentar o Cristo da cruz. Faz parte da missão, mas não é o principal objetivo ainda. Aí a gente chega lá, não é possível, vamos lá. Obedecer a Cristo também não. Faz parte, mas não é. Fazer discípulos faz parte da missão, mas não é o objetivo principal da missão. Inclusive, fazer discípulos faz parte da missão. Você prega e faz discípulos. Para quê? Qual o objetivo disso? Para quê? Fazer discípulos. Também não. Faz parte. Cadê os reformados, irmão? Aqui é igreja presbiteriana. Faz parte, mas não é o principal. Irmãos, vamos lá. Aí. Você é presbiteriano, irmão? Amém. Qual é a primeira pergunta do nosso catecismo dessa missa? Qual é o fim principal do homem? E qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. O objetivo principal da missão é para que pessoas glorifiquem a Deus. Como é que o homem vai glorificar a Deus se ele não ouvir acerca de Deus?
Veja o que diz o texto, e Paulo fala sobre isso. Veja o que diz o texto aí, no versículo de número 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que o quê? Que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo, portanto, está dizendo é que eles vão ouvir o evangelho de modo que eles possam ofertar ao Senhor e as suas ofertas sejam aceitáveis. Ou seja, que eles possam adorar a Deus, que eles possam glorificar a Deus. John Piper, em seu livro Evangelização e Missões, publicado pela editora Fiel, um livrozinho azul, tratando sobre as missões da igreja, ele afirma que a principal motivação de fazermos missões não é simplesmente a ordenança de Cristo, não está simplesmente porque Cristo nos alcançou, mas está no fato de Cristo ser adorado, glorificado. Essa é a motivação que deve existir em nosso coração. A glória de Deus, para que Cristo seja glorificado. É por esta razão que eu evangelizo, para que as pessoas possam se arrepender, possam crer, mas com que objetivo? Glorifiquem a Deus, adorem a Deus, estejam em comunhão com Deus, glorificando o seu nome. Esse é o principal objetivo das missões, da evangelização. Sexta verdade, ou melhor, quinta verdade, Paulo fala sobre o poder da missão. Veja o que diz o texto ainda aí, irmãos, no versículo de número 19. Vamos lá, todos juntos? Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O poder da nossa missão, da sua missão, está no Espírito Santo. Paulo afirma aqui no versículo 19: por força de sinais e prodígios, o que? Pelo poder do Espírito Santo, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, pelo poder do Espírito Santo. É pela sua estratégia? Não. Você pode ter estratégia? Pode. Mas o poder é do Espírito. A dependência deve ser do Espírito Santo. Você deve falar cheio do Espírito Santo. É cheio do poder do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos acreditar na atuação do Espírito Santo, agindo através das nossas vidas, da nossa evangelização, para que pessoas possam ser tocadas pelo Espírito, iluminadas pelo Espírito, possam entender o Evangelho por causa do poder do Espírito Santo. Eu garanto, você sem o poder do Espírito Santo, você vai falar, vai evangelizar, mas não vai acontecer nada. Você pode falar a semana inteira, o dia todo com a pessoa, não vai acontecer nada. Mas se você falar cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo agir, aquela pessoa que você falar, estiver falando, ela vai se render ao Senhor. Confie, portanto, no poder do Espírito Santo. Amém? No poder do Espírito Santo. O poder da missão está no Espírito Santo. Sexta verdade, o alcance da missão. Ou seja, veja o que diz a palavra, versículo 19, a parte final. De maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O alcance da missão, irmãos, é para todo mundo, para todas as pessoas. Ele divulga o Evangelho em todos os lugares. Às vezes a gente gosta de fazer acepção de pessoas, né? Eita, eu vou divulgar o Evangelho para esse aqui porque vai dar certo, né? Esse vai ouvir, mas aquele não vai dar certo não, aquele é difícil. Às vezes a gente faz isso. Eita, fulano de tal dá um crente mesmo, abençoado, só falta se converter. Mas aquele outro não, aquele outro só a graça. Aí não prega, não fala. Irmãos, a gente tem que pregar o Evangelho para todo mundo. Quem salva, quem muda,
é o Espírito Santo. E ele muda até o mais vil pecador. Então a gente tem que pregar o evangelho para todos. E por fim, irmãos, a prioridade da missão. Veja o que diz o versículo 20 e 21. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Ou seja, a gente tem que pregar o evangelho prioritariamente para quem não ouviu o evangelho. Para quem não ouviu o evangelho. A gente não pode chover no molhado, né? A gente tem que pregar o evangelho para gente que não ouviu o evangelho. É por isso que às vezes eu digo aqui na IPBU, não convido ninguém que é de outra igreja. Eu digo isso aqui, não convido ninguém que é de outra igreja. Convide gente que não é crente. Ou que esteja afastada, né, dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque a gente tem que priorizar aquelas pessoas que estão longe de Deus. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Esforçando-me, a gente tem que se esforçar. Tem que sair mesmo, tem que ir. Tem que dar um passo de coragem para pregar o evangelho para essas pessoas. Amém? Posso contar com o seu esforço? Posso contar com o seu esforço para pregar a palavra? Para viver em missão? Como é que a gente vai ser uma igreja missionária? Faça do seu dia um avanço missionário. Faça do seu dia um avanço missionário e pregue a palavra. Convide as pessoas. Faça isso. É a sua missão. Priorize isso. Como é que eu posso contar com você nessa missão? Pregando a palavra, convidando, evangelizando, dando testemunho, convidando. A gente tem que priorizar, irmãos, a nossa missão. Amém? Nós estamos chegando no final dessa escola bíblica. A gente tem ali um material. A equipe de apoio está aí? É um material. Cadê, Júnior? Material. Está numa mesa, é? Traz aqui para mim, por favor. Só para eu distribuir aqui para vocês, né? Vem com apoio, vem tudo aí, para estudo isso. Vocês vão cooperar, irmãos, no trabalho missionário da igreja aqui, tá bom? Tem mais revistas também pequenininhas, as menores, né? Deixa lá. Isso, abre para mim isso aqui, Timóteo, por favor. A gente tem esse material aqui, irmãos, que é uma cartilha, né? Que é um papelzinho que você pode guardar na sua Bíblia, tá? Aqui tem alguns passos que podem facilitar você de evangelizar, né? De você cumprir a sua missão. Vou pedir para... Vem cá, Ramon, por gentileza, Edvan. Ajuda aqui, Timóteo, senão ele não dá conta, né? Eles vão estar entregando para vocês, aí nas cadeiras mesmo, tá? Para que vocês possam, irmãos, dedicar um tempo de oração por alguém, tá? Dedicar um tempo de oração e de evangelização, de convite para alguma pessoa, tá bom? Então você vai receber essa cartilha aqui apenas como meio didático para você se envolver com missões, tá bom? Para você se envolver. Pastor, não sei como eu faço. Pronto, aqui tem todos os passos, não é? Faça uma lista, né, de alguns nomes, aí você coloca aqui o nome de algumas pessoas que você quer evangelizar, tá bom? Bota atrás aqui, olha, o nome e a data de quem que você quer evangelizar, ora por essa pessoa, faz o convite para vir para a igreja, apresenta o evangelho, apresenta uma literatura, tá bom? E assim, irmãos, a gente vai estar, de algum modo, né, do mais simples possível, cooperando na missão de orar por pessoas e de evangelizar, né, mais pessoas. Então a gente tem aqui passos, né? Faça uma lista com o nome, coloque aqui atrás o nome das pessoas, mantenha contato, ore, evangelize, discipule, dê uma literatura e se relacione, se aproxime, né, dessa pessoa, tá bom? Então, coloque isso na sua Bíblia,
chega em casa, ora, coloca o nome aqui de algumas pessoas que estão afastadas, ou não conhecem a Cristo, ou não estão na igreja. E aí você vai, então, se envolver com missões também, fazendo isso, tá certo? Gente, a gente também tem algumas revistas, né? Timóteo, pega aqui, né? Eu vou deixar essas revistas lá atrás, que é um material da APECOM, tá certo? Gratuito, tá bom? Você pode pegar, tá disponível aí para nossa igreja, porque é um material de evangelização, que vai também te ensinar a evangelizar, um material que fala sobre o Evangelho de João, onde você também pode evangelizar. Eu vou deixar essa revista lá atrás, viu, Timóteo? Deixa lá atrás, porque se alguém quiser, aí pega lá atrás, tá bom? Porque também pode cooperar, pode facilitar. Pode deixar lá atrás, em cima de alguma mesa, e aí quem quiser pode pegar lá atrás, tá bom? Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos encerrar nosso EBD.